Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para continuar falando sobre eleição, porque, como já sabemos, no ano de 2022 vai ter eleição nesse país para presidente da República Federativa do Brasil. E eu e você vamos ter que eleger um candidato que vai exercer o cargo de presidente. Mas, ao longo da história, nós ficamos sabendo que sempre que um presidente é eleito e ele vai ser eleito para presidir o país durante 4 anos, nesse período ele vai ter uma oposição. Isso é histórico, não apenas no Brasil, mas em todos os países do mundo em que existem presidentes, sempre tem opositores. Os opositores podem ser a mídia, pode ser o Senado, a Câmara dos Deputados, alguém da população, enfim, alguém do próprio, outros políticos. Então, sempre vai existir oposição para o presidente da República. E muitas das vezes, essa oposição, ela vota contra algumas coisas que o presidente quer fazer no país. É assim que a oposição age, querendo sempre tentar impedir que alguma coisa em benefício da população aconteça. Então, eles se unem, a oposição se une, sempre tentando prejudicar, digamos assim, a candidatura daquele candidato a presidente da República, naquilo que ele quer fazer. Muitas das vezes, as votações são contra. Algumas são a favor, porque quando acontece alguma votação a favor, é sinal que a oposição não teve votos suficientes para poder impedir aquela ação do presidente. Então, isso sempre acontece. É algo normal, digamos assim. Já é algo que o presidente da República vai ter que lidar com isso durante todo o seu mandato. Ele já tem que estar consciente disso, porque vai sofrer oposição de vários lados. A maioria sempre contra ele. A maioria dessa oposição sempre vai estar contra ele. Infelizmente, essa é a realidade que acontece não só no Brasil, mas em todos os países do mundo onde existem presidentes da República, que é praticamente hoje em todos os países do mundo. Então, pessoal, quando o próximo presidente for eleito, com certeza ele vai sofrer oposição. Se o presidente atual for reeleito, a oposição vai continuar. Se for outro que possa ganhar a eleição, ele vai sofrer oposição também. Ele já tem que estar preparado para isso, porque senão ele pode sofrer. O caso, por exemplo, de Getúlio Vargas, que não aguentou a pressão dos opositores, digamos assim, e acabou se suicidando, mostra claramente isso. É preciso enfrentar a oposição, suportar até o fim do mandato, e cumprir o seu mandato com honestidade, com seriedade, de forma eficaz. Tem que ser assim. O presidente tem que estar preparado para lidar com essas questões de oposição, principalmente da mídia, como está acontecendo no caso do presidente atual. Aconteceu assim com outros também. Então isso é algo que sempre vai existir até quando terminar o mandato desse presidente e entrar outro. E assim sucessivamente, sempre vai acontecer isso. Porque sempre tem opositores, sempre tem aqueles que são contra. Sempre tem aqueles que vão falar mal, vão tentar prejudicar, vão tentar caluniar, vão tentar
fazer notícias falsas para atrapalhar o bom desempenho do presidente eleito. E isso é algo que já acontecia há muito tempo. Eu vou citar aqui um caso que está aqui no livro de Daniel, do profeta Daniel. Nesse livro aqui, está relatado algo que aconteceu com ele, porque na época ele teve opositores também. Então eu vou ler esse texto aqui agora, que é bem claro e simples. Está escrito assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. Então, Dario era o rei da Pérsia na época. E ele teve essa ideia de constituir sobre o reino dele, como ele era o rei, a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. Então, o reino da Pérsia era muito grande. Ele precisava de pessoas para o auxiliarem na administração do reino. E esses 120 sátrapas iriam fazer isso. Mas eles não iriam fazer isso por conta própria. Eles também, esses 120 sátrapas, teriam sobre eles 3 presidentes. É o que a sequência do texto aqui diz. E sobre eles 3 presidentes. Então, esses 120 sátrapas, eles teriam sobre eles 3 presidentes. Se eram 120, então, um presidente para cada 40. É 40? É 40, 80, 120. Sobre cada 40 desses sátrapas teriam um presidente. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Daniel seria um desses 3 presidentes que iriam fiscalizar, digamos assim, o trabalho desses sátrapas. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, os sátrapas iriam dar conta do trabalho que eles estariam fazendo a esses 3 presidentes. E possivelmente esses 3 presidentes iriam relatar isso ao rei, para que o rei não sofresse dano algum no período em que ele estivesse reinando, como o rei da Pérsia. Então é isso que está escrito aqui. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, o rei via o procedimento de Daniel. Era um procedimento justo, era um procedimento perfeito, irrepreensível. Ele se destacava entre as outras pessoas por causa disso. Então o rei queria estabelecê-lo sobre todo o reino, para que ele pudesse presidir, digamos assim, todo o reino. Seria um governador, digamos assim. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Então, os outros 2 presidentes e os 120 sátrapas, eles começaram uma oposição contra Daniel. Por quê? Eles queriam, através dessa oposição, procurar ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Eles estavam procurando alguma ocasião para acusar Daniel. Talvez de alguma coisa errada que ele tenha feito, uma decisão errada. Talvez de alguma coisa que ele não estava fazendo certo, enfim.
Ele estava procurando alguma ocasião, alguma coisa, para tentar o acusar. Essa era a oposição feita contra Daniel naquela época. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma. Eles nunca acharam uma ocasião, algo que pudessem acusar Daniel de ele ter feito errado. E nem culpa alguma. Daniel estava inculpável. Ele estava fazendo um trabalho como presidente inculpável, irrepreensível. E os opositores dele concluíram isso, viram que era assim. Porque esse era o procedimento de Daniel naquela época. Então eles não puderam achar nada que pudessem acusar. Porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Ele exercia o seu cargo de presidente, ele presidia de forma fiel e não infiel. Ele presidia de forma infiel. E os opositores dele não conseguiram achar nele nenhum erro, nem culpa alguma. Então, ele tinha uma reputação ilibada, ele era irrepreensível. O procedimento era perfeito, correto, justo. Esse deveria ser o procedimento correto de um presidente da República, para que os seus opositores nunca pudessem achar algum motivo de o acusar, mesmo que vasculhassem sua vida, mesmo que investigassem, mesmo que tentassem encontrar alguma coisa, mesmo que forjassem testemunhas falsas ou coisas falsas, notícias falsas, não iriam achar num presidente nenhuma culpa, assim como aconteceu com Daniel. Então, isso era o que estava acontecendo. Aí o texto prossegue dizendo: disseram, pois, estes homens, quem? Os 2 presidentes e os 120 sátrapas. O que eles disseram? Nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, já que eles não podiam encontrar alguma coisa a respeito do seu trabalho, especificamente falando, como presidente, eles agora queriam acusá-lo pela lei do Deus que ele servia. E aí eles foram fazer isso. Então o texto prossegue dizendo: então estes presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. E aí esses 2 presidentes e esses 120 sátrapas, eles começaram a falar com o rei para que o rei lançasse um decreto para que ninguém pudesse orar ou clamar a Deus ou fazer alguma coisa a respeito de Deus algum. E esse decreto iria entrar em vigor, porque o rei sancionou esse decreto. E isso era para ter o objetivo de acusar Daniel, porque na sequência do texto aqui, Daniel continuou orando normalmente, sem impedimento algum, com janelas abertas, para que as pessoas o ouvissem orando. Então, orando a Deus. E aí, o rei, os 2 presidentes e os 120 sátrapas foram falar com o rei a respeito disso. Olha, Daniel não está cumprindo seu decreto. E a punição de quem não cumprisse esse decreto seria que essa pessoa fosse lançada na cova dos leões. E isso aconteceu com Daniel. Mas ele não fez nada de errado. Tudo foi feito pela oposição, que queria achar algum motivo para acusar. E acharam nesse aspecto aí. Então, isso mostra que, para nós hoje, no século XXI, que a oposição feita contra o presidente da República, eleito pelo voto da população, da maioria da população, acontece.
E muitas vezes isso prejudica a ação do presidente. Às vezes ele quer tomar uma decisão, mas aquilo que ele quer fazer tem que passar pela aprovação, principalmente do Senado. Se for aprovado, tudo bem. Agora, se a oposição conseguir, pela maioria de votos, não aprovar aquele projeto, ele não vai ser sancionado. E isso pode prejudicar a população de certa forma. Porque geralmente o projeto era para beneficiar a população. Mas quando a votação é contra, infelizmente o presidente não pode fazer nada. Ele tem que acatar a decisão tomada também por votação, porque foi feita pela oposição. Então, pessoal, quando o presidente é eleito, ele sempre vai sofrer oposição. Aconteceu isso com Daniel, aconteceu isso com todos os presidentes, infelizmente. Essa é a realidade. Então, nós devemos votar no presidente sabendo que ele vai ter oposição. Mas não podemos deixar de votar porque isso vai acontecer. Pelo contrário, temos que votar sabendo que isso vai acontecer. Porque é assim que é a realidade. Sempre vai existir isso. Então é isso que eu queria falar a respeito dessa questão hoje sobre a eleição. Então eu espero que isso possa o que eu falei aqui possa servir para esclarecer muitas pessoas a esse respeito. Valeu!